Lara Agustina Sousa Marques, 20 anos, bacharel em Relações Internacionais, trabalha com objeto de estudo Guerra Assimétrica, uma análise dos atentados terroristas a Paris em 13 de novembro de 2015. Olá, Lara, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Então, me conta um pouquinho do que é essa Guerra Assimétrica, uma análise desses atentados a Paris. Então, quando eu precisei escolher o meu tema de TCC, eu queria trabalhar com terrorismo, que é uma coisa que sempre me interessou muito, principalmente os atentados a Paris em 13 de novembro, mesmo sendo algo muito recente, né? Quando eu fui escolher, eu não quis trabalhar Al-Qaeda, eu quis trabalhar Estado Islâmico, então por isso eu escolhi esse dia, né? Para fazer essa análise, eu parti de um tema que é a guerra assimétrica, que na realidade é um conceito militar utilizado principalmente nas doutrinas dos Estados Unidos, que são as guerras díspares, né? Ou seja, é bem o sentido da palavra, guerra assimétrica, onde um lado ele tem mais força que o outro. Então essas forças são medidas em termos de poderio militar, poderio econômico e justamente todo esse corpo estatal. Então quando a gente analisa, a gente vai ter os Estados Unidos, que eles vão ser muito mais poderosos que o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico não é nem um país, né? Ele não se configura como Estado. É só uma, digamos assim, ele tem o corpo de... Ele tem alguns elementos de um Estado, porque ele teria uma nação, que são os militantes, as pessoas pró. Ele tem a parte econômica, que é por meio de sequestros, com pagamento desses resgates, roubando bancos, tomando cidades, tudo isso, que é a forma como ele move a economia, e também com a questão do petróleo, que eles normalmente dominam áreas que são ricas em petróleo, e a venda desse petróleo de forma ilegal, né, que a gente chama de petróleo pirata. E também tem a parte militar, mas ela é muito enfraquecida, né, porque normalmente são armas roubadas ou financiadas por outros estados que têm interesse nesse tipo de combate. Tem como identificar os países que compram esse petróleo pirata? Aí a gente entra numa área do terrorismo que ela não é muito pesquisada, porque algumas pessoas chamam de conspirações, né? Mas quando a gente estuda e vai a fundo para ver, tem teorias que falam que é a própria França que compra e a própria Síria, porque o que acontece? O Estado Islâmico ele surge de uma situação de instabilidade, né? Depois que nós temos as invasões ao Afeganistão e ao Iraque, em todo o período de 2001 e 2003, toda essa região no Oriente Médio ela fica muito instável. Aí, quando a gente tem a questão das primaveras árabes ali por 2011, também acontece essa revolução na Síria, essa tentativa de ter um país mais democrático. Porque o Bashar al-Assad, a família Assad, está no poder da Síria desde mais ou menos 1978, né? Então, primeiro foi o pai dele e depois ele assumiu, mais ou menos seguindo uma linha. Mas mesmo com todos esses conflitos na Síria, nós temos eleições lá. Então, agora durante esse período de guerra que a gente vivencia, teve uma eleição que só ocorreu dentro de cidades que são controladas pelo Estado. Então, tem uma teoria de que o próprio Assad, ele compra petróleo do Estado Islâmico para provar para todo o resto do mundo que todo rebelde é terrorista, né? Porque os rebeldes sírios, na realidade, são aqueles que não são pró-Assad, ou seja, que querem a renovação de um governo. Então tem essa teoria de que a Síria, a França, os países do Golfo, ou seja, todos aqueles que querem promover a instabilidade no Oriente Médio, porque de certa forma se lucra, a guerra é muito lucrativa, né? Então é isso que se fala, mas como o Estado Islâmico é muito novo e todos os acontecimentos são muito recentes, a gente não tem nenhuma margem histórica para conseguir parar e analisar como nós conseguimos fazer com o Talibã, a Al-Qaeda, que são grupos diferentes, mas que a gente já tem assim, um espaço histórico muito maior do que no caso do Estado Islâmico. E o porquê se dá esse terrorismo? Aí a gente tem muitas linhas, né, de compreensão acerca disso. Quando eu decidi estudar o tema, eu sabia dessa dificuldade. Tanto para a definição de guerra assimétrica como para a definição de terrorismo, a gente tem vários teóricos que falam coisas diferentes, né? O terrorismo em si, ele sempre esteve na história da humanidade, né? A gente sempre teve terrorismo de Estado, que foi visto como terrorismo branco, e terrorismo do povo, que era visto como terrorismo vermelho, né? E nós temos primeiro, depois de Cristo, o ano 1, que seria em Jerusalém, os Sicari, que eles matavam
justamente por questões religiosas, assim, quem apoiava os cristãos deveriam ser mortos. Então, a gente sempre tem essa noção de que são, no caso, mercenários, pessoas que são pagas para matar. No caso do terrorismo muçulmano, que a gente chama, o intuito da minha pesquisa foi desvincular essa ideia de que todo muçulmano é terrorista, né? Porque a gente acaba criando um estigma social sobre, tipo, mas a pessoa pratica o Islã, então ela vai ser terrorista. Tem a barba um pouco maior e o cabelo também, e usa uma burca, é terrorista. E essa não é a ideia, porque o Islã é uma religião, assim como o catolicismo, o protestantismo, todas elas. E ela deve ser respeitada como tal. Então, quando eu estudei, a gente vê que depois dos anos 90 teve um recrudescimento dos grupos terroristas. Antes disso, normalmente eram grupos tipo de direita, de esquerda, até mesmo anarquistas que praticavam o terrorismo. E é uma forma de tu se igualar. Ou seja, o terrorismo ele é ótimo, é uma tática perfeita para a guerra assimétrica, porque é a forma como um grupo que não tem força de atacar um país, porque ele não vai ter tanques, canhões e drones, de se igualar. No caso, o objetivo central, né, o principal de uma guerra assimétrica é entender que ela é centrada na população, diferente de uma guerra tradicional, que tipo vai ser como quando a gente analisa a Segunda Guerra Mundial. A gente vê que os países se atacavam e a ideia era sempre matar militares, né? Ou seja, o exército contrário. O terrorismo na guerra assimétrica, ele visa atacar a população. Quando a gente analisa o caso da França, a gente vê que, por exemplo, foram 6 ataques coordenados. Um foi no estádio da França, né, que tinha uma partida da França e da Alemanha, e que o presidente da França estava lá. Mas mesmo assim, ele não foi atingido. Simplesmente foram pontos centrais do lado de fora que acabaram matando pessoas. Porque o terrorismo ele trabalha nas guerras assimétricas com o que a gente chama de ameaça disruptiva, que é tu criar um terror generalizado dentro das pessoas. Ou seja, eu não me sinto mais confiante para pegar um avião depois do 11 de setembro. Então é esse o objetivo, criar essa sensação de instabilidade que custa muito para o Estado restabelecer, né, essa sensação de segurança. Porque quando a gente pensa também em terrorismo, a gente analisa os custos assimétricos. É muito fácil criar o caos, mas muito difícil reparar ele. Então, isso obviamente visto pela ótica ocidentalista, digamos assim. Porque a gente aqui, em tudo que eu falei, eu só estou colocando o ponto de vista do trabalho na ótica ocidental. Mas quando a gente analisa, por exemplo, o que eu não tive espaço para fazer no meu TCC, mas é o que eu gosto de trabalhar por fora, a questão de que também se propaga o terror quando a gente envia drones que acabam, para atingir um terrorista, acabam atingindo uma escola, um hospital. E daí eu acho que o terrorismo ele surge disso, de tu querer combater o terror com o terror. Então o que vai acontecer? Dos dois lados as pessoas vão sentir medo. E o medo normalmente faz que a gente ou recue ou pegue em armas. Então eu, que sou uma criança, que estava tranquila no pátio brincando com os meus pais, e de repente cai uma bomba e mata toda a minha família, eu não vou achar que os Estados Unidos são salvadores da pátria por combaterem o terrorismo. Eu vou criar um ressentimento muito grande e as chances de que eu seja uma terrorista vão ser muito grandes, né? Porque eu vou seguir também tradições de família. E como tu analisa os Estados Unidos dentro disso tudo? Qual é o papel dele na tua perspectiva? O que acontece com os Estados Unidos? Eu acho que eles são uma grande potência, assim. Mesmo que nós sejamos hoje um mundo multipolar, que a gente tenha vários polos de poder, eu acho que os Estados Unidos continuam no primeiro lugar da hierarquia. E a economia do país ela é baseada na indústria bélica, né? Então, para eles, a guerra é muito lucrativa. Mais ainda em locais tipo o Oriente Médio, onde tem petróleo e gás de xisto. E como o gás de xisto se espera que seja o próximo combustível, né? Deixando o petróleo de lado, é muito vantajoso para eles terem áreas de domínio. Aí quando a gente analisa o papel dos Estados Unidos, sempre tem que se ver do ponto estratégico, né? Que é toda a estratégia geopolítica da região, que para eles é muito interessante, porque o Oriente Médio tem uma posição muito favorável e é extremamente rico em tudo, né? Tudo que é mineral é uma região muito rica. E fica também muito perto da Rússia,
que é o inimigo eterno dos Estados Unidos. Então, nesse ponto de vista, eu vejo que é muito estratégico ter ali a dominação desses lugares, né? Porque quando a gente analisa a política americana para a região, sempre foi assim, de domínio, não era uma colonização de fato, porque eles não invadiam, mas eles colonizavam de outra forma, né? Então, como se fosse um teatro e eles que mexiam em todos os bonequinhos. E eu vejo isso do ponto de vista geopolítico, e quando a gente analisa a política externa norte-americana, esse intervencionismo ele é muito, muito marcado, sabe? Até quando a gente vê os debates agora para as eleições, a gente vê que os dois falam, tanto a Hillary quanto o Trump, da questão de Oriente Médio, né? E o Trump, daí ele tem ele tem um perfil de que não vamos ser mais intervencionistas diretamente, vamos enviar dinheiro. E a Hillary já de mandar tropas. Eu acho que nenhum dos dois está certo, mas a política norte-americana ela tem esse traço de mandar tropas para os lugares. Então eu acho muito difícil, por exemplo, se o Trump assumisse, que não seguisse essa linha, porque ela é clássica, né? É diferente da nossa política externa, a política externa brasileira, que ela não tem um traço fixo, né? Quando nós tínhamos FHC como presidente era um, e depois se conseguiu dar uma continuidade com Lula e Dilma, né? Porque foram 2 mandatos de cada um, quase 2, né? Porque a Dilma não conseguiu terminar o dela. Mas a gente vê que daí a política, por exemplo, do Lula, ela foi muito mais para o sul, ela tentou se aproximar de África, de Ásia, e se seguiu isso nos outros presidentes. E eu vejo da mesma forma os Estados Unidos, só que por serem um país muito mais arraigado às suas tradições, eu acho que é muito difícil se desapegar disso. E como trazer uma perspectiva diferente do Oriente Médio e do Estado Islâmico num mundo globalizado onde a perspectiva parte através dos Estados Unidos, como tu mesmo disseste, por estarem primeiro na hierarquia de poder no mundo. É um desafio que eu tentei abordar na minha pesquisa do TCC e eu fui muito criticada por isso, porque os meus professores colocavam como um feeling meu e que não era algo que tinha um valor científico. O que eu acho que é errado, porque eu acho que desses feelings que nascem grandes pesquisas. Mas eu respeito totalmente a opinião dos outros. Quando eu fiz essa abordagem de guerra assimétrica, eu utilizei uma fórmula que é diagramada por um militar dos Estados Unidos que trabalhou um tempo em campo no Oriente Médio. Então essa fórmula ela é dividida em quatro colunas, né? Que seriam as ameaças assimétricas, que é onde a gente descreve toda a participação, tudo aquilo que os grupos terroristas fazem. O atentado em tal lugar, a movimentação de tal forma, tudo o que eles fizeram. As operações assimétricas, que é o outro lado, né? Que a gente vai colocar de um lado que o grupo paramilitar faz e do outro lado o que a coalizão faz. Por exemplo, no caso aqui tem uma coalizão internacional de combate, né? A assimetria cultural e o custo assimétrico. O custo assimétrico é colocar as diferenças de valores, quanto se investe numa operação, delimitar tudo isso certinho. E eu me aprofundei muito na parte de assimetria cultural. O que esse autor que eu trabalhei, que é o David Buffalo, coloca? A assimetria cultural é a parte mais importante, porque se a gente compreende o outro, a gente vai ter muito mais chance de sucesso. Então o que ele diz? Não adianta eu ir lá com um canhão e destruir a casa de todas as pessoas que não revelem onde tem terroristas escondidos. Porque para o muçulmano, a honra vale muito mais do que a sinceridade. Então, tipo, ele vai morrer, mas ele vai ter cumprido com o dever dele de honrar a sua palavra de que não ia revelar alguém. Então, o que o autor coloca? A gente precisa compreender a cultura do outro, entender o que se passa lá, ou seja, conseguir chegar no mesmo nível e conversar. Porque essa é a dificuldade do Oriente Médio. E pesquisar o Oriente Médio, eu lembro que uma prof minha, a prof. Larly, me disse um dia que era muito perigoso tentar debater a questão de direitos humanos no Oriente Médio. E eu não entendia por quê. Até que eu mesma vi, assim, com as minhas pesquisas, e daí fez muito sentido o que ela falou. São culturas muito diferentes, então na minha visão, é muito injusto a gente querer forçar o outro a ter costumes que não são deles. Eu acho que é invasivo, culturalmente falando, sabe? É como debater, por exemplo, o feminismo no Oriente Médio. Eu não sou uma mulher muçulmana que teve uma tradição desde pequena, que leu o Alcorão e que entende como aquelas normas funcionam e aquela sociedade funciona. Então eu não posso ir lá levantando uma bandeira feminista, sendo que talvez elas não vão se sentir compreendidas, né? Então,
acho que a forma de entender o Oriente Médio e mudar essa imagem é realmente dando voz para eles, né? Quando eu fui escolher o tema do meu TCC, eu queria trabalhar a questão da Síria, mas de dentro para fora, ou seja, como resolver a crise na Síria a partir de uma perspectiva síria. E aí eu ouvi muito a seguinte palavra: isso é impossível. A seguinte frase, né? Impossível porque não tem autores, não tem bibliografia. E eu realmente não consegui fazer a pesquisa porque foi um desestímulo muito grande, né, para o trabalho. Mas eu acho que esse é o caminho certo. A gente não pode tentar resolver, por exemplo, o terrorismo seguindo uma perspectiva só nossa, porque acaba sendo injusto. Tem uma parte do outro lado que a gente não vai entender. E como é que tá essa questão da França nisso tudo? Bom, a França, eu tomei ela porque foi o atentado a países ocidentais que teve maior impacto, né? Se a gente for analisar, desde 2001, que foi o atentado às Torres Gêmeas, que foi da Al-Qaeda, né? O atentado que o Estado Islâmico praticou, o primeiro grande atentado a países ocidentais, foi a França, em 13 de novembro. O que aconteceu? A França ficou chocada, né? Porque foi muito claro o objetivo do Estado Islâmico de atacar a França. É um país, assim, como se ele fosse um centro gravitacional do Ocidente, ou seja, de cultura, porque a gente pensa na França e pensa em liberdade, em turismo, Torre Eiffel, e é bem aqueles três pilares da Revolução Francesa, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. Que eu falei ao contrário, mas são esses três. E diferente do que a cultura, no caso dos muçulmanos, né? Então, o que acontece? A França foi atacada, eles ficaram, obviamente, muito machucados no seu inteirinho, porque, meu Deus, foram muitas pessoas que morreram que não tinham nada a ver com aquilo. E o posicionamento francês, então, foi de contenção das fronteiras, justamente porque a gente tem toda essa onda de imigração da África e do Oriente Médio para a França. E foi o envio de drones, né? Com aquelas inscrições, isso é por Paris, e o reforço na Operation Inherent Resolve, que é a coalizão que combate o Estado Islâmico, de atacar cada vez mais a Síria e os locais onde o Estado Islâmico está alocado, dentro do Iraque também. Foi essa a posição deles, né? Mas antes eu falei, no caso, a visão muçulmana das coisas, né? Acho que isso é uma coisa que a gente também não entende. Talvez eles também podem trabalhar com os pilares da fraternidade, da igualdade e da liberdade, mas do jeito deles. Então, no caso de grupos terroristas, eu acho que tem que ficar muito claro que eles seguem uma ideologia dentro do Islã, que no caso do Estado Islâmico é o jihadismo salafista, que vai ser diferente da ideologia que a Al-Qaeda segue. E essa ideologia ela é extremamente extremista, né? Eles dizem assim, quem não for sunita, e quem não seguir o salafismo, não merece viver, porque eles seriam apóstatas, que são pessoas que não seguem, digamos, as leis de Deus. Então é uma guerra não só contra xiitas, mas é contra democratas, contra mulheres, contra qualquer um que não seja igual. Entende? Que é diferente, por exemplo, da Al-Qaeda, porque inclusive a mãe de Bin Laden não seguia o que o filho seguia. E a Inglaterra, com um muro de 4 quilômetros, o porquê desse reflexo tão grande? Sim, a vida é importante, mas por que esse reflexo tão grande com a França e esses números multiplicados no Estado Islâmico não tem esse mesmo reflexo? Tu diz tipo A questão do reflexo dos atentados, o porquê dessa diferença de reflexo na se França, comparando em números de pessoas. Eu acho que o grande impacto que ele causa é que foram, se eu não me engano, agora eu vou errar o número com certeza, mas foram 100 e poucos, 130 franceses que morreram. Então não foram 130 tunisianos que morreram. E infelizmente a gente tem uma mídia que ela trabalha com a importância de quem é importante, né? Ou seja, quando eu fiz análise, eu fiz toda uma retrospectiva dos ataques do Estado Islâmico, desde 2014, quando eles assassinaram o Snow na Síria, até os atentados de 13 de novembro. Então, o que aconteceu? Eu percebi que houveram muito mais ataques na região do norte da África e no Oriente Médio do que
propriamente sim, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá, que foram nesses, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, houveram alguns atentados, mas muitos praticados pelas pessoas que estavam lá, ou seja, não diretamente pelo Estado Islâmico. Então, a gente vê que foi muito maior o número de atentados dentro do Oriente Médio e do Norte da África, mas ele não teve valor, digamos assim. Não foi reportado pela mídia, não se foi falado. E eu acho que isso é uma coisa muito... que foi uma professora de sorte que me fez essa pergunta. Foi bem parecida contigo. Por que tu escolheu, então, trabalhar a França e não trabalhar, por exemplo, o avião russo que foi derrubado no Egito, que matou 224, 232 pessoas? E aí eu me dei conta que dentro da academia a gente tem essa limitação. A gente não pode trabalhar com o que não é importante, sabe? E não que essa seja a minha opinião, porque eu acho que é tão importante quanto. Tanto que tinham me recomendado tirar toda a parte de retrospectiva que tinha Oriente Médio e Norte da África. E daí eu disse, não, eu não posso tirar isso, porque isso mostra o que acontece nos dois lugares. Mas o que chama a atenção não é o que acontece lá. Porque é muito triste isso, quando a gente percebe que o que importa é só dentro dos limites da Europa e dos Estados Unidos. Não importa o que acontece nas vilas nigerianas ou no Marrocos, que quando eu fui traçar, eu vi que o ataque se repete em normalmente governos que apoiam as democracias, né, ou que são alinhados com países ocidentais. E isso se dá por essa luta deles contra a democracia da forma que a gente vê. Então faz sentido eles atacarem esses lugares, mas não chama tanta atenção. Só se forem, por exemplo, turistas europeus que morreram, ou turistas ingleses que morreram. E normalmente o foco é a França e a Inglaterra, não, por exemplo, a Áustria, ou a Polônia, ou a Escócia, sabe? Que são países europeus menores, mas que têm importância igual. Então esse reflexo eu acho que é da nossa sociedade, que nós, historicamente, estamos acostumados a prestar atenção só naquilo que a gente vê como importante. Um reflexo disso que a gente pode tomar como exemplo é, por exemplo, em Caxias, as pessoas que não se dizem brasileiras, mas se dizem italianas, porque é mais importante, é melhor. Eu acho que isso nós mesmos depreciamos a nossa identidade, porque achamos que ela não é tão boa que nem a dos outros. E isso vai se refletir, então, numa guerra, por exemplo. A gente não se sensibiliza quando pessoas morrem no Oriente Médio, porque, morreram lá. Primeiro, é muito longe do Brasil, e segundo, é um monte de terrorista, sabe? Mas eles são pessoas também. Então, a ideia, quando eu debato isso, sempre tem o perigo de pessoas acharem que eu sou pró-terrorismo. É claro que não, é uma atividade extremamente sórdida, hedionda, que não é boa pra ninguém. Mas é importante entender por que tem uma pessoa que enche o corpo de bombas e se explode na frente de uma igreja. Porque não é uma pessoa normal, alguma coisa tá acontecendo com ela. E acho que o que acontece lá é um reflexo dessa repressão que a gente aplica aqui. Por isso, às vezes, eu acho que a gente vive atualmente numa sociedade que ela é muito positiva, porque a gente tenta ser aquela coisa de good vibe e viver na paz e no amor e respeitar todo mundo, e esquece disso quando reprime quem tá do nosso lado, porque ele tem uma opção diferente ou uma ideologia diferente, sabe? Então... E uma citação e uma frase que marcou essa tua pesquisa, resistência de alguma forma, né? Sim, a resistência. Toda a minha história, desde que eu comecei a TCC, ela foi muito difícil. Eu tive que batalhar muito para conseguir chegar até o fim com a ideia que eu queria. Porque não foi vista com bons olhos pela academia, pelo fato de que a minha abordagem era cultural. Eu, em momento algum, disse, vamos mandar mais tropas. Eu, inclusive, disse, não faz sentido, porque existe uma luta desde 2014 até os dias atuais, que já investiu mais de 11,7 bilhões de dólares, e ela não trouxe nenhum resultado positivo. Então, não tem lógica para mim enviar mais tropas e mais armas, porque só gera, em um local de instabilidade, tu colocar armas no meio só gera mais instabilidade. Então, por exemplo, no dia dos atentados, eu acho que isso é uma reflexão muito bonita de se pensar. No dia 3 de novembro, na manhã daquele dia, o exército curdo conseguiu retomar uma cidade que estava dominada pelo Estado Islâmico há mais ou menos um ano. Então, eles retomaram a cidade, colocaram bandeiras, comemoraram um monte, porque se livraram, né, desse domínio que era muito prejudicial para aquela vila.
E o Obama deu uma entrevista, acho que para a ABC nos Estados Unidos, dizendo que isso mostrava um progresso muito grande, que eles achavam que o Estado Islâmico estava sendo controlado e que ele não poderia responder militarmente de novo. E na noite do mesmo dia, a França sofreu um dos maiores atentados da história. Então, eu acho que esse momento que a gente vê, não importa o... Isso é importante que as pessoas entendam, não importa o controle militar, porque é uma ideia, a gente está combatendo uma ideia. E eu acho que isso os pesquisadores esquecem muitas vezes. Quando se combate uma ideia, com uma arma, você não vai destruir ela, porque ela vai ser passada para alguém. Então, tem um teórico que trabalha com a teoria do iceberg, que para que um terrorista alcance o seu objetivo, chegam a ter de 6 a 12 facilitadores. Então, se a gente for ver, não adianta matar uma pessoa, ou 2 ou 3, porque é uma rede, né? Até os atentados que acontecem em outros países, muitas vezes eles não são nem filiados ao Estado Islâmico, mas são pessoas que se identificam com essas prerrogativas que o Estado Islâmico levanta e vão combater no próprio país. Então, isso não é positivo, mas eu acho que a gente, com tanta inteligência e tanta tecnologia, poderia ter o mínimo de inteligência que eles têm para conseguir espalhar o terror da forma que eles fazem por meio de uma ideia. E a gente continua lá com arma e tanque e drone e nada disso muda. Então, foi muito difícil resistir, porque tu querer chegar e falar para isso para pessoas que são doutoras e que acreditam no mundo de uma forma diferente é muito complicado. Eu acho que se não fosse assim, o apoio da minha família e dos meus amigos, nunca teria conseguido. E a coisa que sim, mais me marcou no TCC foi a professora Cassiana, que ela me disse assim, eu sempre fui uma pessoa que quis tirar 10 em tudo, né? Então, pra mim, eu queria, era meu TCC, eu precisava tirar um 10. Eu tirei um 9. Mas eu cheguei pra ela e eu disse, eu tenho certeza que eu vou rodar se eu colocar o que eu penso. Ou tirar um 7, assim, passar na tampa. E daí ela me disse, o mais importante é tu ter honestidade. Porque tem muita gente que escreve coisas simplesmente por ir bem, simplesmente por ter várias publicações. E às vezes não é o que a gente acredita. Então eu sempre disse, eu lembro que pouco tempo antes minha psicóloga me pediu uma lista das coisas positivas que eu via em mim. Eu só escrevi honestidade. Daí eu pensei, nossa, mas eu sou uma pessoa honesta e a única coisa boa que eu vejo é isso, eu não posso ser desonesta no meu trabalho, comigo mesma. Então, eu acho que essa é a importância quando a gente estuda e pesquisa, sabe? Independente do que a gente pesquisa. Ser fiel ao que a gente acredita. Porque eu sou uma pesquisadora muito passional, que muitas pessoas criticam e eu acho que a minha vida inteira eu vou ter que lutar contra isso. Eu coloco muito de mim e muito das minhas emoções nisso. Mas eu acho que às vezes é muito importante pra gente desenvolver uma pesquisa que ela possa ser mais correta. Então, a minha ideia, que os meus professores falam que foi um feeling, foi que eu coloquei, a gente precisa se aproximar culturalmente, não do terrorista, mas do povo muçulmano. Entender por que essa facilidade de se converter ao islamismo, que não são todos que têm, entende? Mas só compreendendo o que a gente estuda para conseguir melhorar a situação. Simplesmente lutando, não. Sendo transparente, olhando os dois lados. Isso, exatamente. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Foi um papo ótimo. muito bacana. Eu que agradeço. Foi ótimo saber um pouquinho mais de uma perspectiva diferente, de alguém que tenta trazer essa perspectiva. Obrigada. Foi um prazer. O Diálogos fica por aqui. Até a próxima.